Episódio 12. Quem manda no tesão? Sexo é campo minado. Não raro, enquanto a gente transa, também foge pela tangente, tentando desviar dos desejos inomináveis, dos medos inconfessáveis, das expectativas invisíveis, suas e desse outro aí, esteja em cima ou embaixo. A gente nunca sabe ao certo o que vai explodir primeiro. Talvez porque nosso desejo já nasça carregado de um monte de coisa que alguém escolheu antes da gente. Ao longo dos séculos, corpos femininos e masculinos foram tratados como palcos de um teatro que tantas vezes sequer notamos estar em curso. O prazer feminino, por exemplo, de tão silenciado, tornou-se clandestino. Algo de que não se fala e mal se sente. Também porque o corpo da mulher foi historicamente enquadrado no papel de servir, de reproduzir, de cuidar e pouco sair do script. Gozar virou subversão. Já para os homens, a questão sempre foi outra. O desejo não apenas é esperado, de tão exigido se fez obrigatório. Tesão virou papel passado de masculinidade. Mas quem foi que escreveu a fala desses personagens? Quem desenhou as linhas invisíveis do que é permitido, do que é aceitável? Quem é que estabeleceu as fronteiras do prazer legítimo e separou o normal do proibido? A resposta é: muita gente, há muito tempo, de diversas maneiras. Da religião que regula o sexo como pecado, à ciência que tentou classificar o prazer como saudável ou doentio, da família que vigia os corpos dentro de casa, à mídia que molda a maneira como a gente olha para o nosso desejo. De tudo um pouco a gente já ouviu nessa temporada, que hoje vai chamar pelo nome, porque o que está em jogo aqui é poder. Quem controla o desejo, controla corpos, comportamentos e afetos. Quem define o que você pode querer, define também quem você pode ser. E, claro, define também quem fica fora desse palco, quem precisa se esconder à margem ou quem nunca vai encontrar o caminho até o próprio prazer. É por isso que sexo não é só sobre intimidade. Também é política e disputa. Já diria o filósofo e historiador Michel Foucault em A História da Sexualidade, sua obra monumental publicada em 3 volumes entre 1976 e 1984. O sexo que acontece entre 4 paredes não é um espaço neutro, longe disso. Ele reproduz ou desafia todas as hierarquias, desigualdades e tensões que existem para além dos lençóis. E é exatamente desse lugar que a gente vai falar hoje, sobre o poder que atravessa o nosso desejo e sobre como se desarmar para quem sabe um dia poder gozar em paz. Eu não tenho a menor dúvida que hoje, cada vez mais, quando a gente vai para a cama com alguém, a gente vai para a cama carregando uma série de expectativas que nós acreditamos que os outros têm sobre o nosso comportamento, mas expectativas também que uma sociedade inteira tem sobre o que é o papel de um homem ou de uma mulher, de uma relação heterossexual, homossexual, não importa o formato. Quem fala aqui não é Foucault, mas seu xará, o Michel Alcoforado, doutor em antropologia social. E Michel, como essa mistura entre prazer e pressão afeta o modo como nos relacionamos com sexo e sexualidade? Nós vamos para a cama carregados dos nossos desejos e pautados pelos nossos interesses sexuais, mas também cada vez mais misturados com um conjunto de expectativas, sentidos e percepções do que é o papel do bom de cama, daquele que deve performar na cama ou daquilo que a gente deve fazer na cama, que impactam fortemente a maneira como a gente transa, a maneira como a gente deseja e a maneira como a gente avalia o que foi uma boa transa. Dentro desse movimento todo, o que acontece é que se toda relação sexual, ela de certo modo busca, primeiro, uma satisfação individual, cada vez mais a gente precisa satisfazer não só o outro que está com a gente envolvido nessa relação sexual, mas também um conjunto de outros atores que têm expectativas sobre aquilo que é o bom transar, o nosso desejo de transar. Então, como você transa com aquele ou com aquela com quem você está transando, mas você transa com as expectativas que as amigas daquele ou daquela terão sobre a tua performance, com a ideia do que é o papel de um homem ou de uma mulher dentro de uma transa, com a bandeira das feministas ou dos red pills junto contigo, dentro desse movimento todo, esperando o que é uma boa transa.
e com uma série de outras expectativas e expressões que vão determinar quem transa bem e quem não transa. Então, com essa carga de expectativas tão grande sobre o nosso transar, fica cada vez mais difícil a gente só ir para a cama para se encontrar com o outro ou encontrar o orgasmo. A gente tem que dar conta de muito mais coisa. É. É como se a gente transasse vigiado por um júri imaginário. O Michel citou até os Red Pills, esses grupos que pipocam na internet defendendo que homem de verdade não sente, só comanda, e que mulher boa é aquela que obedece e agradece bonitinha, sem reclamar. Credo. No fim, você nem sabe mais se está gozando porque quer ou porque aprendeu que deveria. E como se não bastasse dar conta das regras sociais, ainda tem o manual de instruções do mercado. Afinal, numa sociedade que vende felicidade em pílulas, claro que também vende prazer em vibradores, tônicos, frascos, lingeries, óleos, cápsulas e filtros. O prazer virou produto, não é, Michel? Não há a menor dúvida de que o comércio e o mercado e o consumo moldam boa parte das nossas ambições, dos nossos desejos numa sociedade de consumo, mas impactam fortemente também a sexualidade. Eu brinco sempre que numa sociedade marcada por relações de consumo, ou que dá muito papel de importância às relações de consumo, até mesmo para ser feliz, bater palma para o pôr do sol no final de tarde ensolarado, no Rio de Janeiro, em cima da Pedra do Arpoador, você precisa de uma boa sandália, de um bom short de academia ou de um bom protetor solar para ser feliz naquele momento. Não há nenhum sentimento, nenhuma felicidade, nenhuma satisfação numa sociedade de consumo que não seja atravessado por uma relação de crédito ou débito. E no campo da sexualidade, não seria diferente. A gente está lidando também com um território da vida social fortemente atravessado, ou marcado, ou influenciado pelas relações de mercado, que vão transformar por completo as nossas fantasias, os nossos desejos e a maneira como a gente se relaciona com o campo da sexualidade. Alguém que tem uma relação de longo prazo, uma relação mais duradoura, monogâmica, em algum momento, para tentar reavivar o campo dos desejos, das tensões, ou mesmo das fantasias no campo da sexualidade, se valerá de brinquedinhos, olhinhos, fantasias, para fazer com que aquela relação retome parte do vigor que foi se perdendo ao longo do tempo. Do mesmo modo, na exploração do próprio corpo, alguém que está querendo se conhecer ou tentar descobrir outras zonas erógenas do próprio corpo terá que frequentar as lojinhas de sexy shops, se valer de sexy toys, para poder explorar pedaços do seu corpo e sentir coisas que com outra alguém seria impossível de sentir. Então, o campo do prazer foi fortemente moldado pelas leis do mercado, fortemente orientado pelas relações de consumo, que vão determinar a nossa percepção do que é bom, do que é ruim, ou do que é performar bem no campo da sexualidade. Hoje, até o prazer tem embalagem, código de barra e política de troca. Você não deseja só porque sente, você deseja o que te ensinaram a querer. Até a autoexploração virou jornada de consumo. Quer se conhecer melhor? Passa antes na sex shop. Nada contra os acessórios, mas é preciso se perguntar: o que exatamente a gente está comprando quando compra prazer? Porque o risco é trocar uma regra pela outra. Sai a moral do pecado, entra a do desempenho. E aí, o prazer que deveria ser direito vai virando privilégio. Quando o desejo é regulado por normas sociais, por consumo, por moral, ele também exclui. E é aí que o sexo encontra um lado muito cruel, o de instrumento e desigualdade. Do mesmo modo que as relações cotidianas são atravessadas por uma série de desigualdades que faz com que algumas pessoas tenham mais privilégios do que outras, que faz com que algumas pessoas tenham acesso a determinados campos da vida social que outras não terão, no campo do sexo, a gente reproduz também essas desigualdades com muita força. É óbvio que pessoas privilegiadas, e aí, sobretudo, homens, brancos, heterossexuais, têm privilégios na cama que lhes são oferecidos e são aceitos com muito mais facilidade do que outros grupos que foram minorizados ao longo da história. Porque quem vai para a cama não vai só com seu aparelho biológico, com seus hormônios em plena ebulição. Vai com esse aparelho biológico, com esses hormônios,
em diálogo muito intenso, em um diálogo muito intenso com a cultura, e um diálogo muito intenso com esse conjunto de desigualdades que a gente traz e leva na vida. Então, do mesmo modo que determinados grupos sociais têm muito mais chance de ter protagonismo na vida pública, no silêncio das quatro paredes ou no segredo das quatro paredes, em geral, esses grupos também assumem um protagonismo e têm um poder infinitamente maior do que outros. Por isso que é emblemático lembrar das origens do movimento LGBTQIAPN+, sigla para lésbicas, gays, bissexuais, trans, queer, intersexuais, assexuais, pansexuais, não binários e quaisquer outras identidades e orientações sexuais que possam existir. Em 28 de junho de 1969, os frequentadores de um bar em Nova York chamado Stonewall Inn cansaram das frequentes batidas policiais que ocorriam por ali com a única intenção de controlar seus corpos e desejos. E resolveram dar um basta, respondendo às agressões com pedras, garrafas e barricadas improvisadas. A polícia chegou a se trancar dentro do bar. A revolta de Stonewall durou dias. E apesar de não ter sido o primeiro movimento de resistência articulado por homossexuais, tornou-se referência na luta pela livre expressão da sexualidade. A partir de então, não só as paradas do orgulho gay, mas também muitos outros grupos se articularam contra o preconceito e a homofobia. Caso do Somos, em São Paulo. Criado em 1978, o Grupo de Afirmação Homossexual foi o primeiro coletivo LGBT organizado de forma duradoura no país e um marco histórico na luta pelos direitos civis da comunidade. Também o Grupo de Ação Lésbica Feminista, GALF, criado no começo dos anos 80. Mas como o ativismo tem mudado a forma como compreendemos e vivenciamos o desejo hoje? Quem responde é Renan Quinalha, advogado de direitos humanos, membro consultor da Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero da OAB e professor de Direito da Universidade Federal de São Paulo. O ativismo foi fundamental. Por quê? Porque ele entra como uma comunidade que se organiza politicamente para interferir, para intervir no debate público sobre essas construções sociais, sobre os estereótipos, sobre o imaginário social que se criou em torno do que são as pessoas LGBTQIA+, e do que elas representam. Então, o ativismo começou justamente as primeiras iniciativas, quando ele se organiza no Brasil, de maneira mais persistente, orgânica, que é no fim da década de 70, em 1978, mais precisamente, na cidade de São Paulo, com o Grupo Somos, que era Grupo de Afirmação Homossexual, e ele vai justamente ter como primeira estratégia uma disputa na mídia, ou seja, de mandar cartas para as redações de jornais e revistas para falar, olha, esse tipo de retrato que vocês estão fazendo do homossexual, isso não é adequado, isso é estigmatizante, isso é criminalizador, isso está nos difamando, isso está criando uma representação que justifica e naturaliza violências contra a nossa comunidade, contra as nossas identidades. Então veja que o ativismo tem sido fundamental para combater o poder médico, o poder midiático, o poder judicial, que sempre buscaram, conjugadamente, em momentos históricos, de modos distintos, um preponderando em relação ao outro, mas todos muito permanecendo, atuando conjuntamente aí, mesmo o poder religioso, né, que segue hoje ainda, super antigo ainda segue, todos eles, então, eles vão produzindo essa estigmatização e graças ao ativismo é que a gente vai tendo esse deslocamento a ponto da gente sair de um universo só de estigmatização, perseguição, criminalização, patologização, a gente vai para um outro eixo que é de afirmação, de orgulho, de reconhecimento, de visibilidade e de cidadania. Isso é graças ao ativismo que a gente precisa, de fato, celebrar, reconhecer no nosso país e no mundo que a gente consegue ter essa realidade hoje em muitos lugares, inclusive aqui no Brasil. É curioso e muito triste entender como o prazer, que deveria ser uma experiência íntima e libertadora, tantas vezes serve para reafirmar controle. A gente aprendeu a achar normal que certos corpos tenham mais direito ao gozo, ao protagonismo, à escuta, ao afeto, enquanto outros seguem silenciados, marginalizados ou moldados por um script que não escreveram nem lhes cabe. O Renan Quinalha nos lembra que isso não é por acaso. A história da sexualidade é também uma história de poder, e o ativismo foi e segue sendo um dos principais movimentos de resistência.
Porque quando o Renan fala do ativismo como enfrentamento, ele está falando de um poder que não é só político, mas simbólico. Um poder que define o que é certo ou errado desejar, que corpos merecem respeito e quais podem ser apagados. Já que, ao longo da história, diferentes instituições foram assumindo esse papel de árbitro do desejo. A igreja com a ideia do pecado, depois a medicina, que chamou de doença o que era só a diferença. A psiquiatria tentou curar com choque, pílula e internação, o que não precisava de cura alguma. A imprensa reforçou estereótipos e a justiça criminalizou. Hoje, tantas vezes são as redes sociais que replicam tudo isso numa outra roupagem, não é? E não só por isso, muita gente ainda vive o desejo como culpa, como conflito. E é aí que a gente entra num outro terreno dessa conversa: o poder como linguagem do inconsciente. Afinal, o que é um desejo proibido? Por que tanta fantasia que não machuca ninguém ainda causa vergonha? O que a repressão diz sobre nós? E como ela ainda pode se disfarçar de liberdade? Quem fala agora é o casal de psicoterapeutas de casais, Pema Paloma e Tiago Longini. Como a gente entende do que é desejo, como que a gente vive e experimenta essa força dentro de nós. Então, o desejo, ele não é uma força estática, ele é uma força de transformação, ele é uma força em movimento, né? O desejo, ele deve estar sempre em movimento conforme as nossas fases e experiências de vida. Então, essencialmente, o desejo é essa força que move toda a vida. Numa primeira camada, o desejo que a gente vive, que é mais vivido quando somos crianças, ele é a primeira camada que é a mais instintiva, imediata, aquele desejo mais ou menos como eu desejo, eu tomo. E nessa camada, o desejo, ele fica mais fixado naquilo que nos falta. É sempre um movimento de conquistar aquilo que não temos. E quando a gente cresce, vamos supor, a gente vira adulto, ainda nessa energia do desejo de eu desejo, eu tomo, provavelmente a gente vai se relacionar de uma forma neurótica com as pessoas, com a vida, com inclusive uma grande tendência a maiores frustrações, porque a gente sabe que quando a gente cresce, os nossos desejos, eles não são satisfeitos realmente na sua integridade. E também, quando a gente passa pela experiência de ter realizado um desejo, se a gente está ligado nesse lugar da falta, provavelmente aquilo não vai satisfazer. A gente vai precisar de outra coisa, de outra coisa, de outra coisa para estar satisfazendo os nossos desejos daquilo que nos falta. Então, na infância, esse é o momento mais propício para a gente integrar essas camadas. Mas quando isso naturalmente começa a se movimentar para o mundo de fora, onde o outro passa a ser considerado nos meus desejos, esses desejos já não podem mais ser tão centrados no eu. Então, quando essa relação mais imatura com os nossos desejos começa a integrar, a gente entende que não é possível atender todos os nossos desejos. E que, por exemplo, se a gente tem um desejo de comer um doce, uma lata de leite condensado todos os dias, eu desejo, eu quero. A gente sabe como adulto que isso não vai nos fazer bem. Então, nessa segunda camada do desejo, é um momento muito importante nessa jornada de amadurecimento do desejo. É quando a gente aprende a negociar com os nossos próprios desejos, a medir a importância de cada um deles, a estabelecer uma hierarquia dos desejos dentro de nós. E já isso que a gente chama da terceira dimensão do desejo é uma dimensão artística mesmo, transcendental, espiritual. É quando o ato de desejar, ele é muito mais importante do que o objeto de desejo. Aqui, o desejo ele deixa de ser sobre o contato com a dor de não ter aquilo que falta e passa a ser sobre o contato com o transbordar das possibilidades que emergem quando a gente ousa desejar sem nenhum tipo de garantia. Essa terceira dimensão do desejo, ela é uma conexão direta com o universo lúdico e simbólico do nosso inconsciente, que é a fonte de toda a obra de arte que existe nesse mundo e que habita o inconsciente ou a psique de todos os seres humanos. O desejo dessa perspectiva, dessa dimensão, ele é completamente livre, não cabe nenhum tipo de restrição. E quando a gente aprende a expressar um desejo mais dominante a partir dessa dimensão, é como se a gente se tornasse artista da sexualidade humana.
E é aí que é o que a gente considera liberdade sexual. A liberdade sexual é quando os desejos estão livres o suficientes para serem vividos e expressados sem nenhum tipo de aceitação ou inaceitação. O que não quer dizer que a liberdade sexual é transar com todo mundo, é satisfazer todos os seus desejos, muito pelo contrário. A liberdade sexual é a integração dessas camadas, desse sentido de você estar em posse desse lugar artístico, de colocar seu desejo a serviço da sua vida. A Pema e Thiago explicam que o desejo não nasce pronto e fica igual para sempre. Pelo contrário, ele muda com a gente, com o tempo e com as experiências. Eles falam de 3 camadas. A primeira é mais instintiva, quase infantil. O desejo como impulso. Eu quero, eu pego. Mas viver só nesse registro é receita para frustração, porque nada nunca basta. A segunda é quando o desejo amadurece, quando a gente começa a reconhecer que o outro existe e que desejar também é escolher, negociar, priorizar. É um tipo de afeto que admite limites. Já a terceira camada é a mais sutil e a mais rica. É o desejo como criação, como expressão. Não nasce da falta, mas do excesso. É quando o que importa não é só o que se quer, mas o jeito de desejar. Um tipo de erotismo que vem do prazer de criar, imaginar, brincar com o simbólico. Não é sobre transar com todo mundo, nem realizar tudo o que se passa na cabeça. É sobre saber de onde vem o desejo e o que ele está te pedindo. Colocar o tesão a serviço da vida e, quem sabe, do amor. E como acontecem os jogos de poder envolvendo o desejo? O inconsciente, ele não é uma dimensão politicamente correta, ele não tem uma conversa clara, direta e lógica, né, com as palavras que a gente conhece no consciente. Então, ele provavelmente vai confrontar, muitas vezes, coisas como moral, social, cultural, religiosa. Então, ele é um território muito simbólico, muito fluido, muito imaginético. No nosso inconsciente também vai morar as nossas memórias, os nossos traumas, muitas vezes, os desejos que foram interrompidos ou reprimidos. E quando a gente se depara com essa vastidão de 1000 possibilidades que os desejos humanos têm dentro desse universo lúdico e simbólico do inconsciente, e ao mesmo tempo que a gente olha para a nossa imagem lógica, concreta, essa que a gente já construiu, a gente pode se assustar. Muitas vezes a gente vai falar, mas eu não sou essa pessoa, eu desejo isso, mas isso não tem nada a ver comigo. Eu não desejo isso para mim exatamente, mas será que eu desejo? Então a gente começa a ficar confuso e sentir muitas vezes culpa e uma confusão em relação àquilo que você imagina de você, aquilo que você espera de você e aquilo que essa caixinha inconsciente cheia de símbolos quer dizer realmente pra gente. Do nosso ponto de vista, o mundo dos desejos e da fantasia, ele é um mundo livre. Não há necessidade de ter nenhum tipo de restrição ou repressão ao acesso a esse universo lúdico e simbólico. Mas o que a pessoa faz com esses desejos, com estes símbolos que habitam o inconsciente dela, a maneira que ela dá movimento para isso na vida é onde habita a possibilidade real de haver um rompimento da ética e poder chegar até um ato de violência. E é por isso que o foco do nosso trabalho é iluminar a sexualidade humana através desse olhar mais claro, né, mais consciente, para que toda essa quantidade de energia vital que habita o inconsciente da sexualidade humana, ela possa estar a serviço da pulsão de vida, de uma sexualidade que é uma expressão artística do amor humano, por exemplo, uma expressão de conexão com algo maior do que esse sexo que é feito só da pele para fora. O desejo que aparece na nossa cabeça nem sempre combina com a imagem que a gente construiu da gente mesmo. Porque o inconsciente, ele é meio anárquico, não é? Ele não segue as regrinhas de certo ou errado. Lá dentro moram nossos traumas, memórias e fantasias. Algumas que assustam, outras que libertam, mas todas com algo a dizer. Mais que o desejo em si, o que a gente faz com ele? Reprimir tudo pode parecer seguro, mas só acumula tensão. E quando a gente não se permite escutar o que esse desejo tem a dizer, ele pode virar um fantasma que persegue ou uma bomba que explode. Nem todo desejo precisa de permissão, mas talvez todo desejo precise de compreensão. Desarmar o sexo é começar a desmontar o poder que pesa sobre ele. É trocar o medo de ser julgado pela chance de se conhecer. Tirar o desejo do tribunal. Deixar de julgá-lo o tempo todo.
Parar de medir o que é certo ou errado, normal ou esquisito. E começar a perguntar com mais honestidade: o que eu quero? Por que eu quero? Quem se beneficia quando eu deixo de querer? E assim, permitir que o prazer seja escolha e não imposição. Mas e quando o desejo morre? Isso já é assunto para o próximo episódio. Toda terça, Sem Vergonha. Até semana que vem. Tchau! O Sem Vergonha é um podcast dividido em curtas temporadas, e em cada uma delas a gente vai tratar de um tema contemporâneo diferente. O assunto da vez é sexualidade, e você vem comigo pelos próximos episódios Sem Vergonha. Ficha técnica. Criação, Fernanda Lima. Roteiro, Fernanda Lima e Luísa Caram. Coordenação de roteiro, Bruna Bopp. Coordenação geral, Mel Mesquita. Redes sociais: Lucas Viana. Produção, Bruno Porto e Raquel Alves. Música original, Lena Barrulli. Edição e sonorização, Augusto Marcato. Malea